Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Nesse vídeo eu vou continuar mostrando na prática a eficiência das dicas que eu dei no primeiro vídeo dessa série. Dessa vez, eu vou falar especificamente da importância de você dividir as informações em partes para facilitar o entendimento das questões. Eu continuo usando o caderno cinza do Enem 2013 e vou começar com a questão 111. Vamos começar lendo o enunciado, né? As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto... Como eu disse no vídeo anterior, nem sempre a gente consegue resolver as questões sem ler os textos, imagens ou gráficos vinculados a elas. E essa questão é um caso claro disso. Caso você ainda não saiba, o autor a quem o enunciado se refere vem escrito no fim do texto, em destaque. Nesse caso é o trecho de uma música do Gabriel Pensador. Vamos analisar as opções usando sempre o critério da divisão de informações. A letra A traz duas informações. A de que o texto tem caráter atual, o que é verdade, e a de que esse caráter vem do uso da linguagem própria da internet. Mas onde está o internetês nesse texto? Ou seja, essa opção está fora. Dividindo as informações da letra B, a gente também tem uma opção meio certa. O texto tem cunho apelativo sim, mas não pela predominância de metáforas. Predominância indica maioria, maior parte. E nesse texto, você só tem um trecho de metáfora, que é quando ele fala que te colocaram numa cruz. O cunho apelativo, só para deixar claro, vem do uso dos verbos no imperativo, no artifício do autor de tentar despertar o sentido de ordem, de ação no leitor. Mais uma opção errada. A letra C é outra opção meio certa, porque o texto tem sim tom de diálogo, já que o autor fala diretamente com quem está lendo ou ouvindo, mas não tem recorrência de gírias. Novamente, recorrência indica algo que acontece repetidas vezes, e no caso desse texto, o autor só usa a gíria duas vezes, em pode crer e em se liga aí. A letra D, marcada como certa, apresenta duas informações que se completam. O fato de o autor cantar como se estivesse falando com o ouvinte, usando a linguagem popular, coloquial, atribui ao texto um caráter de espontaneidade, de naturalidade, como se ele realmente estivesse conversando com quem ouve a música, sem se preocupar com regras gramaticais e formalidades. A letra E é outra opção meio certa. Sim, o texto tem um caráter original, único, mas isso não tem nada a ver com a concisão da linguagem. Por mais que o texto esteja coeso, coerente e correto em termos gerais, isso por si só não indicaria que a obra é original. Só indica que o autor domina o próprio idioma. Viu como fica mais fácil chegar às respostas quando a gente analisa por partes as informações dadas? Vamos a mais um exemplo. Novamente, começando pelo enunciado, a gente lê: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que... A primeira coisa que vale ser destacada aqui é que o recurso de leitura de imagem é um dos preferidos de quem elabora o Enem. Você precisa dominar a arte de interpretar a linguagem não verbal, de analisar imagens. Nessa questão, a gente tem um trecho da Carta de Caminha relatando o que ele viu quando chegou ao Brasil e na imagem o outro lado, como os índios viram o barco chegando. Isso é bastante importante para a gente resolver a questão. Vamos às opções. A letra A pode ser descartada logo de cara, porque a carta é um documento de registro, não tendo intenção de ser artística. E dessa forma, o autor não teve preocupação nenhuma com a estética literária, ou seja, com estilo, formatação, verso, rima. Ele simplesmente escreveu uma carta. A letra B a gente divide em três partes. A primeira está correta. Os indígenas estão nus e com os corpos pintados. Mas isso era um elemento cultural, ritualístico, e nada tem a ver com a arte ensinada nas academias ou com linguagem moderna. A letra C traz exatamente a interpretação feita ao lermos a questão. A carta é um registro histórico, é um documento político e mostra o ponto de vista do colonizador. Já a pintura mostra o outro lado, a reação dos nativos à chegada do navio. Nesse caso, o primeiro plano indica o objeto que se apresenta à frente na pintura, o foco dela, que contrasta com o segundo plano, que é o fundo, onde está a nau portuguesa. A letra D vai bem até afirmar que as duas obras cumprem o mesmo papel social, já que cada uma mostra o ponto de vista de um lado da sociedade. Além disso, a função artística dos dois não é a mesma, já que, como eu disse antes, Caminha nem tinha intenção de fazer arte com sua carta, mas sim registrar um acontecimento da viagem. A letra E estaria correta se ela não afirmasse que as duas obras são de um mesmo momento histórico, já que a Carta de Caminha é de 1500 e o quadro do meio do século XX, quase 500 anos depois. Espero que tenha ficado clara a prática dessa técnica de divisão da informação em partes.
Também na prova vale o pensamento de dividir para conquistar. Pratique, domine essa técnica e suas chances de ir bem em qualquer prova vão aumentar muito. Se você gostou de mais esse vídeo, você já sabe o que fazer. Meu nome é Sandro Taliba e eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço!